Eu recebi uma mensagem muito bacana no dia de ontem de alguém que havia perdido a mãe. E eu havia enviado mensagens, uma mensagem prestando condolências em virtude da perca da mãe dessa pessoa. E ela mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz. Ela disse assim para mim: Fábio, você sabe que eu me inspiro muito em você, nas coisas que você diz, nas mensagens que você entrega, na sua alegria e na forma como você conduz as coisas, pelo menos dentro da rede social. E isso fica de lição para mim, que a gente pode encarar com mais leveza, com mais alegria, os desafios que a vida apresenta para a gente. Obviamente essa mensagem me deixou feliz, porque de alguma maneira, eu costumo dizer por aqui, a gente pode ser inspiração para alguém, mas os outros também são inspiração para nós. A mensagem que a gente manda, às vezes ela volta, e às vezes ela volta com muito mais força do que a gente mandou. É óbvio que uma perca de uma pessoa que a gente viveu uma vida, uma pessoa importante para a nossa vida, independente do tamanho da relação que a gente possa ter com essa pessoa, é sempre difícil. Mas sempre vai ter um jeito melhor da gente interpretar a vida. A gente vai conversar sobre isso nesse momento. Eu te agradeço pela presença e espero que você esteja num momento importante da sua vida, tomando boas decisões, fazendo boas escolhas. Seja bem-vindo, você está no Armário do Fábio, aqui é o seu perfil de comprar material de crochê, de costura, mas também de você se inspirar com as histórias que a gente conta, porque existe aqui um conteúdo sendo entregue. E todo conteúdo tem um propósito aqui, de levar informação, entretenimento, que esse conteúdo seja inspirador, informativo e faça com que você possa pensar a sua vida da melhor forma. Vamos para mais um vídeo. Como eu costumo dizer por aqui, em outras ocasiões já falei, meu povo maravilhoso e sensacional, meu povo do cafezinho, meu povo que me inspira, que de alguma maneira, com as suas histórias, de todas as vezes que eu parei aqui para conversar com qualquer pessoa que fosse, do jeito que tivesse, eu vi uma história grandiosa e com episódios bons, às vezes nem tanto. E que essa própria história que a gente carrega, ela tem uma possibilidade de a gente se inspirar, inclusive, naqueles episódios onde a gente foi mais inteligente, onde a gente teve uma percepção bacana e a gente fez algo que a gente poderia se orgulhar. Nos momentos que a gente cometeu os erros, eles ficam para o ensinamento. Então, você vende velcro? Tem velcro? Quanto é o metro? R$4,50. Tem branco e tem preto. Vende 1.000 metros? Vende 1.000 metros. Vende sim. Então vai no preto. O branco não. Olha, meu amor. Meio metro? Então vamos lá. Em que mais que eu posso ajudar a senhora? Somente. Se tiver trocadinho dinheiro, é melhor, que esse negócio de dinheiro trocado tá tão pois é. difícil. Ultimamente é Pix, é cartão. Às vezes a gente fica assim trocado. Eu tô 10, olha. Não sei, vou olhar aqui. Aqui deu 2,25. Tem de 5 não? Senhor, não, meu filho, eu tô com 20 reais. Tem de 2 pegado? Tem R$2, só dois, tem não? Não é de 2, veja aí. Tá difícil, dinheiro. Então ótimo, muito obrigado, viu? Tá bom, meu filho. Obrigada também. Eu que agradeço, a senhora tem um ótimo dia, tá? Tá, obrigada. Precisando, é só chamar. A cliente já foi embora, a gente vai continuar nossa conversa. Se chegar mais alguém, a gente para de novo. Então, tem histórias bacanas aqui. Muitas histórias, sempre tem. Né? Não é sempre que a gente vai conversar com as pessoas, mas sempre vai ter uma dor, uma alegria, uma felicidade, um momento engraçado. As histórias, de alguma maneira, se parecem. Eu já vi gente chegando aqui que não tinha nada assim, praticamente para oferecer, mas tinha uma história. E já vi gente chegando aqui que tinha tudo, mas achava que não tinha uma grande história. E é preciso ter muito cuidado. Opa, tudo bom, amigo? Como é que você tá? Então a gente sempre precisa lembrar dessa história que a gente tem, porque ela certamente você é inspiração para alguém. Em algum momento da sua vida alguém se inspirou em você, alguém olhou para você, viu em você uma grande história, se apaixonou pela sua história. A gente pode encontrar pessoas que quando nasceram não foram rejeitados, por exemplo, mas a maioria de nós quando nasceu em um lugar que alguém nos quis muito bem e sonhou com essa história, que ela fosse uma história brilhante. Ter uma interpretação sobre a vida que não nos possibilita essa visão de mundo é tirar o brilho que a história merece. Aproveitando em brilho, eu sempre gosto de pegar esse fio aqui, porque esse fio é dourado, né? E é o brilho que nos ilumina, para mim, que a gente não pode apagar essa chama.
E aí, pegando esse fio, inclusive esse fio é um fio muito bacana da linha Encanto, porque essa é uma cor nova, chama capim dourado. Olha como ele tem um brilho bacana, né? Eu gosto de fazer uma análise com esse fio, porque tudo aquilo que brilha na nossa vista é uma luz. O brilho, o significado de brilho é a luz que o corpo irradia ou reflete. E quando a gente vê algo brilhando na nossa história, é para a gente lembrar que a gente tem um brilho próprio, a nossa luz, que bate em qualquer lugar e pode voltar para nós em forma de luminosidade, para a gente lembrar que é a nossa história, que a gente nasceu para brilhar. E aí, voltando para a história da pessoa que mandou mensagem, que a vida perdida a mãe dessa pessoa tem uma depressão muito severa, daquelas de ficar em cima da cama. Ele já havia, inclusive, perdido a mãe para a depressão, né? Ele já não tinha mãe que ele teve em outras épocas. Uma situação muito delicada, porque quando a gente... O depressivo, ele pode ter muita ajuda no seu entorno, mas se ele desistir de lutar contra a doença, de alguma maneira, acho que poucas pessoas vão conseguir fazer por ele, ajudá-lo a sair da situação. A mãe morreu por outra coisa, ele me mandou mensagem dizendo que se inspirava com a minha história, e eu sempre vou deixar aqui claro que, primeiro, que somos todos mensageiros. Se você sentar do lado de alguém, a pessoa vai querer... o conselho pode não ser o melhor, mas ela vai, por uma questão da natureza humana, a gente vai tentar ajudar alguém a se salvar. Se você estivesse diante de uma pessoa que estivesse na beira de um precipício querendo se jogar, pelo menos a maioria de nós ia tentar salvar, fazer com que ela desistisse naquele momento de fazer aquilo, porque isso faz parte de nós. Então todos nós somos esse mensageiro. Só que em alguns momentos a gente também precisa da mensagem. Então eu entrego o conteúdo aqui, mas a mensagem que vem do outro, ela também me alcança, ela também me atinge, ela me influencia, ela me alegra, ela pode me machucar, e tudo isso serve de lição para a gente aprender sobre nós. E dentro dessa história, dentro desse contexto, tem muita coisa para a gente pensar sobre isso. Primeiro é a mensagem que a gente entrega, e ela vai voltar de alguma forma. Somos todos mensageiros, é isso. E aquelas pessoas que vêm aqui trazem consigo as suas histórias, que é traduzida como uma mensagem. E a partir do meu conhecimento, e a partir de como que é a pessoa, a partir daquilo que eu vejo, eu interpreto essa mensagem. Alguém que chega sorrindo, por exemplo, pode estar trazendo uma alegria mais influente do que aquela que chega calada. Não significa necessariamente que as duas pessoas não podem me influenciar de alguma forma. Essa história desse amigo, dessa pessoa conhecida que perdeu a mãe com depressão, ela tem um fator muito interessante, que é para a gente se lembrar que a gente precisa ter um carinho e cuidado com o outro. Essa mulher que faleceu, dessa mãe, dessa pessoa que eu conheço, ela se queixava da mãe dela, da avó desse meu amigo, que sofreu de depressão e tinha se entregue à depressão e morreu por conta disso. Então, no tempo que ela era sadia, ela se queixava da mãe que tinha esse problema. E, no entanto, quando a idade dela mais avançada chegou, ela caiu em depressão. Isso serve de alerta para todos nós, que a gente precisa ter esse cuidado, porque eu posso criticar alguém que está doente e depressivo, mas pode acontecer na minha vida de eu me tornar uma pessoa assim. E nesse momento, que eu tenha a lucidez suficiente para ser aquela pessoa que eu era, quando eu de alguma maneira dizer, poxa, por que fulano não reage, né? Que eu tenho essa bravura, essa humildade até. Quando a gente vai olhar para a história dos depressivos, existe uma probabilidade maior de ser uma pessoa sedentária, e essa pessoa era sedentária, porque já está comprovado cientificamente, é inclusive uma recomendação do Ministério da Saúde, que a atividade física aliada à alimentação saudável ajuda a combater doenças emocionais, como síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão. Então se a gente faz atividade física, se a gente cultiva bons relacionamentos, se a gente se alimenta saudavelmente, a gente tem uma chance maior de ter um apoio maior vindo de nós mesmos, com as nossas próprias escolhas, porque quando a gente pensa da maneira que a gente pensa, a gente produz substâncias em nosso corpo, e essas substâncias nos ajudam. E é bom a gente ter esse olhar e esse cuidado, porque essa pessoa ela morreu de um ataque cardíaco, mas ela viveu muitos anos depressivamente e de um jeito que ela não se via mais essa pessoa, por conta da depressão. Talvez tenha facilitado a parada cardíaca, mas tirou dela momentos que ela poderia ter
ido para a rua, visto o mundo, conectado com pessoas, falado, até estando na rede social. Pode haver uma predisposição genética da pessoa ter mais esse problema do que outros? Pode, claro que pode. Existe o fator genético na história, mas existe o fator da decisão. E a gente separa aqui daquele depressivo que desistiu de lutar contra a doença, daquele que diz, eu vou batalhar contra isso, contra esse mal que me aflige. E de alguma maneira todos nós temos isso, de alguma forma, né? Um pensamento ruim que às vezes vem, um pensamento ruim que às vezes permanece, uma ideia ruim que nos acomete, uma situação verdadeiramente ruim, de um problema de saúde, de um relacionamento difícil, de uma dificuldade financeira, tudo isso mexe muito, mexe com a nossa autoestima, né? Ameaça, às vezes, até pode comprometer o nosso futuro, o nosso relacionamento, o bem-estar dentro de casa, tornando a vida mais desafiadora, a felicidade mais difícil. Mas como diria Viktor Frankl, um sobrevivente dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, ao qual sofreu horrores, situações extremamente desafiadoras que talvez nenhum de nós venha a passar, ele sempre disse que existe a última liberdade humana, que é a sua capacidade de fazer escolha. E quando você não consegue mudar aquilo que está à sua volta, você é convidado a mudar a si mesmo para melhorar a sua interpretação sobre a sua vida de um jeito que você se encaixe de uma melhor maneira naquela situação. Para que você entenda, consiga acalentar seu coração, consiga buscar pessoas que do seu entorno, que possam lhe ajudar nesse processo super desafiador de viver a vida, de viver os momentos que às vezes são muito dolorosos, né? Separação, perca de um parente que adoece, uma doença própria da pessoa, uma dificuldade extrema financeira, tudo isso mexe, né? E às vezes martela dia após dia a nossa mente de um jeito que pode, em algum momento, a gente sofrer, mesmo pessoas felizes e alegres. Por isso, a ideia do brilho, né? A ideia dos brilhos que nos encantam, para que eu lembre que a minha história é uma grande história e que eu posso ser um grande personagem. Que esse personagem busque as formas de conduzir a sua própria vida, e aí entra a alimentação saudável, um sono reparador, a atividade física, um movimento que faça com que você lute contra aquilo que está lhe fazendo mal, que está lhe machucando. Você ainda tem a opção de lutar. E o lutar, como disse uma vez, Fernando Fernandes, uma pessoa que foi um Big Brother, um cara até muito bonito, que sofreu um acidente de carro e ficou paralítico, alguém disse, qual conselho você diria para as pessoas que estão num momento difícil? Lute. Com todas as suas forças, com todas as suas armas, para que você não desista de dizer sim à vida, dizer sim ao melhor da sua história. Eu acho que isso resume esse mês que a gente está, ainda é setembro por aqui, o setembro amarelo do desafio de dizer sim à vida, para que a gente floresça, cresça, se desenvolva, ao invés da gente baixar a guarda e perder a força que a gente tem durante toda a nossa vida. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença, que muito me honra, gratidão sempre, né, por estar aqui comigo. Vamos finalizar aqui com esse fio que está lindo ali em canto. Essa aqui é com o capim dourado, o nome também é legal, né? O famoso capim dourado, que é utilizado para artesanato, tem uma tonalidade muito linda. Acho que se inspiraram nessa cor, tá bom? Um beijo maravilhoso, obrigadíssimo pela sua presença, que muito me honra. Segue esse perfil aqui direto do Armarinho do Fábio, onde a gente conta história, discute temas e tenta de alguma maneira trazer uma interpretação que lance luz sobre as nossas vidas. Vamos embora, meu povo! Manda esse vídeo para as boas amizades. Opa! Até a próxima.